ouvintes do VetSmart Podcast, eu sou Jade Petronilho e no episódio de hoje vamos falar sobre as dúvidas mais comuns acerca dos métodos diagnósticos de doenças infecciosas. Todos já ouvimos falar de doenças como sinomose, parvovirose, FIV, FeLV, erliquiose ou leishmaniose. Mas mesmo ouvindo há tanto tempo sobre essas enfermidades e considerando que a prevenção seja fundamental, a gente sabe que podem surgir várias dúvidas quando temos que lidar com o diagnóstico dessas doenças. Como fazer o diagnóstico? Quais cuidados tomar? Que material colher? O que consigo fazer na clínica e quando preciso do apoio laboratorial? Quais ferramentas tenho à disposição? E para responder as questões mais comuns sobre o tema, vamos bater um papo com o Dr. José Reck, médico veterinário com mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular e que desde 2011 atua no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finador, órgão oficial de diagnóstico e pesquisa do governo do estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao VetSmart, Dr. José. Olá a todos os ouvintes. Oi, Jade, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. A gente que agradece muito a sua participação. Na prática clínica, existem diversos métodos diagnósticos disponíveis para as doenças infecciosas. Quando escolher um método de detecção de anticorpos ou um método molecular? Essa é uma dúvida bastante comum, né, Jade, que a gente lida tanto nos laboratórios quanto na prática clínica, né? E de uma maneira simplificada, a gente tem que relembrar que os métodos de detecção de anticorpos, popularmente conhecidos como os testes sorológicos, né, eles nos dão uma informação da exposição prévia de um animal a determinado patógeno, né? A gente costuma dizer que são os rastros da passagem de um agente pelo corpo pelo um organismo, né? Enquanto que os testes, por exemplo, os testes ou diretos, os testes moleculares, eles na verdade eles trabalham com a detecção ou de fragmentos do agente ou do próprio agente, né? Então, muitas vezes a gente deixa de lado que são perguntas diferentes, técnicas diferentes, estão detectando coisas diferentes, estão nos dando respostas diferentes. E você comentou sobre o teste direto, né? A gente tem o teste direto e o indireto. Explica pra gente qual que é a diferença entre eles e quais os critérios que a gente deve utilizar para escolher o exame adequado. Então, essa é uma definição clássica que também gera muita confusão, né? Em geral, as técnicas de diagnóstico diretas, como a gente costuma chamar, são aquelas que fazem a detecção ou a visualização direta de um agente infeccioso ou de partes ou fragmentos desse organismo, como antígenos, proteínas ou DNA. E as técnicas indiretas são basicamente as técnicas sorológicas, né? Que elas dizem que o animal desenvolveu, né, anticorpos contra esse agente por possivelmente ter entrado em contato com esse agente infeccioso em algum momento da vida dele, né? Então, quando escolher quais as diferenças, em geral a gente sempre tem que ter isso em mente, né? É bastante diferente a gente ter a resposta de detecção de um agente diretamente no corpo de um animal e a gente ter a detecção de anticorpos, né? A detecção de anticorpos, ela infere para a gente contato em algum momento da vida na maior parte dos testes, né? Então, ela nem sempre nos permite, aliás, na maioria das vezes, ela não nos permite afirmar que aquele organismo está presente naquele momento, e sim que ele entrou em contato em algum momento da vida dele. E também tem que levar em conta que, em algumas vezes, os animais podem entrar em contato com os agentes infecciosos e pode ainda não ter dado tempo da formação de anticorpos, ou mesmo pode não ter havido soroconversão. Então, são algumas coisinhas que a gente muitas vezes vê durante a faculdade ou escuta durante palestras e apresentações, mas a gente deixa escapar no dia a dia esses conceitos. Com certeza, e vai variar muito também de acordo com o agente infeccioso, né? Com certeza, Jade, é bastante importante a gente ter em mente isso também, né? É bastante diferente as técnicas e as respostas diagnósticas para cada agente. Existem alguns agentes que têm características bastante peculiares, né, em relação às suas técnicas de diagnóstico ou significado, né, da gente ter, por exemplo, um animal que é soro-reagente para determinado agente ou a outro, né? Em algumas enfermidades, a detecção de anticorpos ela é suficiente para a gente afirmar que o animal ele está, né, ou possivelmente está com um agente, né, ou ele tem uma apresentação clínica compatível com aquela infecção. Em outras não é possível, então varia bastante de enfermidade para enfermidade. Perfeito. E quando a gente fala sobre os testes de triagem e os confirmatórios,
Por que que é tão importante a gente ter essas duas opções? Isso também é uma pergunta bastante recorrente, é uma dúvida bastante recorrente, né, Jade? As pessoas, volta e meia, elas se perguntam, né, nossa, mas eu tenho um teste de triagem, um teste confirmatório, mas então será que eu não podia só fazer o teste confirmatório, né? Isso é uma dúvida recorrente. Na prática, quanto mais opções, quanto mais ferramentas de diagnóstico eu tiver, é melhor, né? Em teoria, a gente deveria ter mais testes diagnósticos sempre, né, para fazer qualquer confirmação. E a gente deveria ter um teste de triagem. O ideal de um teste de triagem seria um teste que fosse bastante sensível, um teste rápido, um teste de fácil acesso e que usasse uma amostra de fácil obtenção, né? E o teste confirmatório, ele não tem a necessidade de ter todas essas mesmas características, mas ele tem a necessidade de ser um teste com bastante especificidade, né, de confirmação daquele diagnóstico. Então esse seria o cenário ideal, tanto que para a maioria das doenças de controle oficial, de notificação obrigatória, a gente trabalha com essa sequência de testes, né? A gente costuma a fazer eu gosto de uma analogia que a gente faz, né? Que no diagnóstico de doenças infecciosas, a gente sempre quer escolher, a gente gostaria de ter só um teste para o diagnóstico, né? Em outros ramos da medicina veterinária, a gente está bastante familiarizado com usar bastante testes, né? Como é o exemplo, né? Todos nós estamos super satisfeitos, né, com o fato de, se a gente necessita fazer um diagnóstico, por exemplo, de um problema hepático no animal, né, o clínico vai pedir uma série de testes, né, então ele vai pedir 2, 3, 4, 5 marcadores bioquímicos, vai solicitar um exame de ultrassom, vai fazer vários exames para ter uma série de ferramentas à disposição para construir um diagnóstico. E isso é bastante comum e a gente lida com tranquilidade, os tutores lidam com tranquilidade. Na área do diagnóstico de doenças infecciosas, a gente tem mais dificuldade de usar baterias de exames ou de ferramentas para construir diagnósticos. Mas a gente tem que começar a fazer também a extrapolação desse tipo de experiência, né? Então, usar realmente mais ferramentas para a gente poder construir o nosso diagnóstico final. Às vezes, acho que a gente acaba tendo uma dificuldade até de justificar para o tutor, né, do porquê fazer um teste diferente para a mesma doença, de repente, né? Exatamente. A gente tem que lidar com a questão da expectativa, né? Porque, como eu falei para você, acho que tradicionalmente na área do diagnóstico das infecciosas, a gente criou muito a expectativa de vou fazer um teste e vou ter uma resposta. E, na verdade, a gente sempre fala, né? O diagnóstico final, ele é o do clínico, né? Qualquer teste, seja ele um teste laboratorial, um teste feito em loco, ele é uma ferramenta para aportar informações para, a partir de apresentação, história, evidências laboratoriais ou clínicas, o médico veterinário, né, o clínico, construir o seu diagnóstico e dar o seu diagnóstico, né? E sim, eu acho que a gente tem que trabalhar com a expectativa do tutor, né, de explicar, né, que são necessários testes, que a gente precisa avaliar o grau de exposição, a possibilidade de exposição prévia a um agente, a gente pode avaliar se há outras evidências de que esse agente entrou em contato com o organismo do animal, para a partir de então a gente formular, né, ou confirmar a hipótese de que há uma infecção ativa ou que houve uma infecção naquele animal. Trabalhar com a expectativa do tutor, já. E hoje, felizmente, a gente tem diversas opções de testes, né? A gente tem ELISA, PCR, a cromatografia de fluxo lateral. Qual o melhor teste? A gente pode falar que existe um teste melhor? E como que a gente pode fazer essa escolha diante das diferentes suspeitas? Então, essa também é uma questão que gera muitas dúvidas e às vezes até embates, né, entre os colegas, né? Na verdade, não tem um teste melhor, né? Na verdade, dependendo da enfermidade que a gente está trabalhando, depende da pergunta que a gente quer responder, dependendo do patógeno, do momento, né, da apresentação clínica, do tipo de amostra que tu tens disponibilidade de colher, do recurso que o tutor está disposto a investir, né, no diagnóstico, a gente vai ter respostas diferentes para isso. Essas diferentes ferramentas que estão aí e que ficam às vezes circulando, né, a gente fica ouvindo aí ELISA, PCR, fluxo lateral, teste rápido, enfim, todos, imunofluorescência, todos esses testes, eles são ferramentas. Não tem um teste ideal, assim como não tem um teste perfeito. Eles podem ter diferentes possibilidades, todos eles têm limitações e todos eles podem ser excelentes ferramentas para o clínico. Então, cabe a todos nós entendermos isso, essas limitações, esses melhores momentos de usar cada um para fazermos a escolha. E apesar da PCR ser aí uma das mais famosas, né, entre todos nós, a gente pode falar que ela é a resposta para todos os problemas diagnósticos?
Essa é também uma crença que cresceu nos últimos anos entre os veterinários, né? A gente costuma brincar que isso, dentro das faculdades de veterinária, né, virou a resposta mágica de qualquer prova, de qualquer disciplina, né? Quando o professor pergunta qual é o método de diagnóstico para determinada enfermidade, independente da enfermidade, se o aluno responder PCR, ele vai ganhar certo, né? Então, os alunos que estão escutando, né, já aprendam esse macete para passar pela faculdade de veterinária. Mas, brincadeiras à parte, a PCR é uma técnica bastante versátil, né, e ela ganhou essa notoriedade por ser uma técnica bastante sensível, versátil, que pode ser virtualmente aplicada para o diagnóstico de qualquer agente infeccioso, né? Mas, como toda técnica, ela tem as suas limitações, né? Ela não é a resposta para todos os problemas, né? E tem muitas diferenças entre diferentes protocolos de PCR e para diferentes enfermidades, né? Então, a gente tem que levar em conta que também não é qualquer laboratório que está apto a fazer, a gente tem que levar em conta todas as limitações, muitas vezes, né, desse excesso de sensibilidade em detecção de um fragmento do agente infeccioso, que é o que a PCR faz. Então, ela é uma excelente ferramenta, mas não é um teste perfeito e não é a resposta para todos os problemas do clínico. Muito bom. Com a pandemia, muita gente ficou sabendo aí sobre os testes rápidos, né? Conheceram mais como que funciona e tudo mais. Explica pra gente um pouquinho como que eles funcionam e qual que é a importância deles nos métodos diagnósticos. Tá bem, eu acho que a pandemia de Covid nos ensinou isso e nos mostrou a importância mesmo, né, Jade, dos testes rápidos, né? A grande maioria dos testes rápidos, eles funcionam baseados num sistema chamado cromatografia de fluxo lateral ou lateral flow, né? E esse é um teste que possibilitou, né, o que a gente chama, né, muitas empresas disseminam esse conceito, na medicina humana é bastante comum, aquele conceito do point of care, que é o teste realizado no local de atendimento primário do paciente, ou seja, na clínica veterinária ou na própria medicina humana, no posto de saúde, ou na farmácia, ou muitas vezes agora é uma área bastante crescente da medicina veterinária, que é o atendimento a domicílio, até mesmo no atendimento a domicílio, né, pode ser um teste realizado na próprio domicílio do cão, né, então ele é um teste que veio para levar uma ferramenta diagnóstica rápida, fácil e prática para frente de batalha, como a gente costuma dizer, né, para o fronte de batalha, que é o atendimento primário. Né? Então, é um teste pensando no primeiro atendimento, pensando no clínico geral, pensando em dar uma ferramenta, um recurso para esse clínico poder dar um direcionamento no diagnóstico ou pensar possibilidades de segmento de um protocolo. Né? E é um teste que tem uma metodologia muito forte por trás, né? E que, como a pandemia mostrou, né, está bastante disseminado. Acho que ninguém de nós conseguiria imaginar como que a gente lidaria com a pandemia de Covid-19 sem a ampla disponibilidade de testes rápidos, né, para a gente lidar com os casos suspeitos, né, com os diagnósticos em loco dentro das grandes empresas ou na admissão, muitas vezes, em países, em fronteiras. Né? Então, foi um teste que, na verdade, tornou muito viável lidar com a questão do diagnóstico durante a pandemia, né? E como você mencionou, né, na Covid, todo mundo fez teste em casa, fez na farmácia, fez no trabalho. Em quais outros locais esse tipo de teste costuma ser utilizado? Então, na verdade, hoje há uma grande variedade de testes que já são oferecidos, por exemplo, em postos de saúde. Doenças super importantes, como, por exemplo, HIV, influenza, já são diagnosticadas na atenção primária humana, com o uso desses testes rápidos. Em hospitais, testes, por exemplo, de tremenda importância para a medicina interna, como, por exemplo, troponina, para patologias cardíacas, já são realizados com cromatografia de fluxo lateral. Testes de detecção de toxinas, ambiente ou organismos animais, testes de presença de drogas em organismos, testes para a presença de fármacos em tratamentos contínuos ou drogas de abuso, detecção de pesticidas em ambiente, também em amostras animais, ou mesmo detecção de metais, são alguns exemplos de aplicações desses testes de cromatografia de fluxo lateral, com o uso de testes rápidos, né? Você acredita que com o tempo esses testes rápidos vão poder substituir os testes laboratoriais ou um é complementar ao outro? Eu não acredito em substituição, Jade. Eu acho que nem é isso o objetivo desses testes, né? Eu acho que são ferramentas complementares,
e que não vieram para substituir testes laboratoriais, como a gente falou no início da gravação, né? O ideal é a gente ter cada vez mais ferramentas disponíveis para a construção de um diagnóstico. Então, eu não acredito nisso, né? Os primeiros testes rápidos, eles remontam à década de 80, né, de cromatografia de fluxo lateral, os primeiros testes rápidos de gravidez humana, e se a gente for pensar, eles ainda são amplamente utilizados, mas eles não suplantaram de nenhuma maneira um teste, por exemplo, de confirmação de gravidez em um laboratório humano, com colheita de sangue e confirmação laboratorial, né? Eles são ferramentas que hoje a gente não imagina viver sem, por exemplo, a disponibilidade de um teste rápido de gravidez humana na farmácia, que é algo extremamente prático, mas ao mesmo tempo ele não deixou de tornar fundamental o exame confirmatório laboratorial, o ultrassom, enfim, para todo um delineamento de um processo de gestação, né? Aproveitando, né, que você está falando da gravidez humana, todo mundo já ouviu alguma história de alguém que teve um resultado falso negativo. É muito frequente isso acontecer? Na verdade, o que é o falso negativo, né? O falso negativo é um conceito epidemiológico que a gente trabalha, né, que é um animal que tem a presença do patógeno ou tem determinada condição, né, como, por exemplo, a prenhez, e que o teste utilizado não foi capaz de detectar ou o agente ou aquela condição e classificou aquele animal como negativo, né? Em geral, isso se refere a testes que têm um valor de sensibilidade não tão alto, né? Mas tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Muitas vezes os resultados falsos negativos, eles têm a ver com o momento da doença, com a forma de apresentação, com o tipo de tecido coletado, o tipo de amostra colhida, né? Se o animal está excretando ou não determinado agente naquele momento, se ele está em viremia ou não, com o tipo de conservação da amostra, com a forma de acondicionamento, né? Mas a ocorrência de resultados falsos negativos, ela tem sido registrada em todos os testes até hoje desenvolvidos. A gente acaba ouve falar mais de resultados falsos negativos em testes de triagem, muitas vezes, porque são testes amplamente empregados, né? Como você falou no exemplo dos testes de farmácia, de gravidez humana, né? Mas isso não significa que outros testes não tenham. De fato, se a gente for olhar a literatura médica, a literatura veterinária, são abundantes registros que todos os testes são sujeitos, né, à ocorrência de falsos negativos. É esperado que ocorra, é claro que a gente deseja que um bom teste tenha uma menor proporção de resultados falsos negativos, assim como também resultados falsos positivos, que também são tão ruins quanto, né, claro, dependendo do impacto do agente, né. E acho que nessa questão entra também a importância desses testes serem feitos por pessoas qualificadas, né? E que saibam realmente fazer a leitura correta. Com certeza, né? Como todo exame, né? Como todo procedimento clínico, é necessário o pessoal habilitado, o pessoal capacitado para a execução de um teste, né? Então, isso é muito importante. E não é porque um teste foi elaborado para ser feito fora de um ambiente laboratorial que ele não é um teste que necessite ser feito com cuidados e por profissionais habilitados, né? Então é bastante importante a gente observar essas questões, é bastante importante a gente ter um material orientativo claro, é bastante importante a gente seguir à risca as recomendações, né, desses testes, né, a gente consultar a bibliografia das empresas que distribuem esses produtos, né, porque isso impacta sim no resultado final. E normalmente quais tipos de amostras são as mais indicadas para esses testes? Na verdade, a ideia por trás do teste rápido, do point of care, que a gente chama, é uma amostra fácil e rápida, né, e barata, né? Então, assim, dependendo das diferentes enfermidades que a gente for trabalhar, esses testes, eles, em geral, eles são desenhados para funcionarem ou com amostras de sangue, ou com amostras de suave, de mucosa, ou mesmo com amostras de fezes, né? Mas são amostras de fácil obtenção no ponto de atendimento primário. Em geral, a tendência é tu fazer um diagnóstico rápido sem uma estrutura laboratorial de equipamentos, com uma amostra que seja de fácil obtenção. É claro que dependendo do animal e da condição, né? Nem todas essas amostras que eu citei podem ser, nem sempre são
tão simples de serem colhidas, mas em geral são amostras bastante simples, né? Assim como a gente viu com o caso da Covid, né? Que os testes rápidos, por exemplo, que as pessoas fazem em casa, é apenas com um suave intranasal e colocando no cassete de teste, que é uma técnica bastante simples, né? Então a maior parte dos testes são com amostras bastante simples, que não requerem preparação prévia. Quando a gente pega, por exemplo, testes confirmatórios ou testes laboratoriais mais complexos, como é o caso da PCR, a gente nunca coleta só a amostra e faz diretamente o teste. A gente tem pré-etapas antes de realizar, por exemplo, uma PCR que envolvem a extração do DNA da amostra, a quantificação do DNA da amostra, a mistura com os primers. Então tem diferentes pré-etapas, né, que fazem com que o teste muitas vezes seja mais oneroso ou consuma mais tempo, enfim. E a ideia dos testes rápidos é que eles não tenham essas pré-etapas, né, que sejam amostras rápidas e fáceis de serem testadas. E na hora da coleta, quais dicas você pode dar para os clínicos que estão ouvindo a gente tomarem cuidado? Então, eu acho que bastante importante é a gente observar as recomendações de cada kit, de cada fabricante, porque muitas vezes a gente tem uma percepção, muitas vezes, que todo teste é igual, né? Isso se aplica para os testes rápidos, isso se aplica para os testes de confirmação laboratorial. E nem todos os testes são iguais, não são todas as PCRs que são iguais, não são todos os testes rápidos que são iguais. Então é importante observar o protocolo que o fabricante ou que o laboratório que fornece o material de coleta ou o kit informa e seguir essas instruções à risca ou o mais próximo delas possível, né? Cuidar com o armazenamento das amostras, né? A maior parte, por exemplo, dos testes rápidos, eles são feitos para a amostra ser colhida e imediatamente testada, né? Então, isso são algumas questões que a gente tem que tentar observar para manter um melhor resultado acerca desses testes, né? Muito bom. E como que a gente deve fazer a escolha de um laboratório para realizar esses exames ou para comprar os kits? Então, isso também é um questionamento, né, que muita gente faz, né? Eu trabalho num laboratório de referência, né? Então as pessoas muitas vezes perguntam, mas o que é isso? Como a gente escolhe um laboratório, né? Tecnicamente, na escolha de um laboratório, a gente pode levar várias, seja um laboratório para vender um kit, um laboratório para fazer o seu diagnóstico, e a gente tem alguns critérios que a gente pode levar em consideração, né? Então, os diferentes laboratórios ou empresas, eles podem ter certificações nacionais ou internacionais, eles podem participar de provas de qualificação ou provas de proficiência ou exames interlaboratoriais, né, que são coisas que são passíveis, né, são itens passíveis de serem consultados. Mas, muitas vezes, isso é um pouco difícil, né, para quem está na prática clínica ir atrás dessas informações. A gente costuma simplificar, né, e dizer que a gente tem que buscar ou um fornecedor de insumos, de kits, ou um laboratório que vai fazer o seu diagnóstico, que tenha uma equipe reconhecida na área, que tenha uma equipe com disponibilidade de esclarecer dúvidas, né? Particularmente para as empresas que vendem kits, eu acho que é bastante importante a qualidade do material técnico que é produzido, ou mesmo ter material técnico próprio que seja produzido pelas empresas, que seja veiculado pelas empresas, porque isso também gera uma sensação de confiança, né, de que a empresa está preocupada com o bom funcionamento dos kits ou dos seus exames, né, avaliar a qualidade e o grau de detalhismo, por exemplo, das instruções ou das bulas dos kits ou dos testes, também é uma característica bastante importante. E também a gente contar com uma atenção pós-venda, né? Seja num laboratório que oferece o serviço ou numa empresa que vende o kit. Muitas vezes a gente precisa de uma atenção nesse pós-venda para que a gente consiga, né, entender muitas vezes como as limitações ou muitas vezes como lidar com algumas situações particulares. Perfeito. E para finalizar esse episódio de podcast, quais cuidados que a gente deve ter na hora de comunicar e orientar o tutor sobre a realização desses testes? Então, como a gente comentou no início, eu acho que a gente tem que lidar um pouco com a expectativa dos tutores, né, e da gente também como veterinário. Eu acho que deixa claro que os testes diagnósticos, sejam eles quais forem, eles são ferramentas que auxiliam o clínico a formar o diagnóstico, a responsabilidade final do diagnóstico é do clínico, né, que eles ajudam a gente a direcionar as condutas clínicas, né, eles auxiliam, né, a direcionar as condutas clínicas, que muitas vezes vão ser necessários vários testes, que muitas vezes vai ser necessário repetir esse teste depois de um tempo,
considerando as diferentes apresentações clínicas, que os testes podem sim falhar, independente de qual teste ou qual laboratório, pode haver sim falhas, nenhum teste, isso é um consenso na comunidade científica, nenhum teste é 100%, né? Mas são recursos fundamentais. Né? Eu vou me permitir parafrasear um cientista famoso que fala, né, que os métodos que a gente usa atualmente eles podem ter falhas, mas são as melhores ferramentas que a gente tem disponíveis. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que a gente tem limitações, que as coisas nem sempre podem ser como a gente esperava, mas são ferramentas úteis e que devem ser utilizadas. E eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro com os tutores também. Perfeito. Apesar de serem muito frequentes, né, as doenças infecciosas ainda geram muitas dúvidas e por isso é super importante a gente reforçar que a gente sempre deve se atualizar para proporcionar o melhor atendimento para os nossos pacientes. Queria muito agradecer a sua participação, foi ótimo receber você aqui no nosso podcast. Obrigado, Jade, obrigado a todos os ouvintes e assinantes da VetSmart, né? E agradeço a oportunidade por estar aqui trazendo e discutindo informações com vocês e estamos à disposição para falar mais sempre que for necessário sobre o tema do diagnóstico, que é algo bastante desafiador na prática veterinária. É mesmo, a gente espera receber você mais vezes aqui com a gente. Esse episódio tem patrocínio de Aleri e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos do VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br. Até a próxima!